Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio, são 20 horas e 6 minutos. O Ibovespa hoje fechou em queda, 0,82, sexto pregão de queda consecutiva para o nosso mercado. Bolsas americanas fecharam em alta, em contraponto em relação à movimentação da nossa bolsa. As três bolsas por lá fecharam em alta. Moeda americana fechou em queda, praticamente 1,5% para o dólar comercial, que fechou cotado a 3,51. O dólar futuro fechou cotado a 3.529,5. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, vendedor no mercado à vista hoje. No mercado futuro também venderam o Ibovespa futuro e compraram o dólar futuro. A movimentação do dólar futuro é que a gente está comentando aí por diversos pregões que eles estão bem compradores para o contrato atual, que é o contrato M, que se encerra agora no próximo dia 31 de maio. Vamos dar uma olhada aqui nos contratos, movimentação intraday do dia de hoje. Bom, é o que a gente está comentando, quer dizer, hoje a gente teve uma movimentação descendente do dólar, né? Desde a abertura, né? A gente já perdeu na abertura 20 pontos, eles estavam com um acúmulo comprador de pouco mais de 10 milhões de reais, ficaram assim praticamente durante o pregão todo, né? E o dólar, depois de umas 5 horas de praticamente andar com um movimento bem lateral, né? Quer dizer, 8 pontos em base de fechamento, ele teve uma intensificação do movimento de queda nas 3 horas finais, aí, com praticamente 16, 14 pontos, né, 16 pontos em relação aí ao fechamento das 3 horas da tarde. Bom, isso gerou uma projeção de prejuízo de quase 7 milhões, porque eles ficaram com um preço médio de 5.547 contra 5.528 da cotação da moeda americana. Então, quer dizer, praticamente 19 pontos de loss, certo? 19 pontos e meio. Bom, no caso do Ibovespa, o ambiente foi mais amigável. Por quê? Eles compraram as 3 primeiras horas do dia, inclusive o índice estava positivo em relação ao fechamento do dia de ontem, só que depois disso eles diminuíram a posição compradora e mudaram a mão. Então, quer dizer, todo esse movimento de queda aqui, a gente teve em relação aos preços, quando eles tiveram um pico do volume comprador às 12 horas, a cotação estava 50.775, a gente terminou aqui com 50.140, então eles tiveram aí cerca de 600 pontos de, no caso, lucro, com essa diminuição do volume comprador no Ibovespa futuro. Com relação ao preço médio do dia, eles ficaram com 50.600, enquanto a cotação ficou aí em 50.140, uma projeção de um pouco mais de 500 pontos, né, de lucro, né, de 400 pontos, 460 pontos de lucro, que deu aí um pouco mais de 100 mil reais de projeção de lucro. Pessoal, vamos voltar aqui no nosso gráfico do contrato para a gente comentar aqui em relação à movimentação do dólar, né, que hoje fechou a 3.528,5. Bom, o preço médio deles no contrato do dólar está 3.540, certo? Então está mais ou menos aqui nessa região, ok? Só que, olha o volume comprador, já está passando de 300 milhões de reais. Então quer dizer, vamos ficar bem atento. Esse movimento do dólar, ele está bem forte em relação ao fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, né, para essa série, para esse contrato, e a cotação está num tremendo zigue-zague em relação à movimentação que está se enquadrando entre 3.469 e 3.576, né? A gente chegou até a bater esse ponto aqui no pregão do dia 18, que a gente fechou em 3.580, e agora a gente recuou essa movimentação e o fluxo simplesmente sem dar bola. Então, quer dizer, se a gente tiver uma valorização de 14 pontos em relação ao pregão de segunda-feira, o que acontece? Ele já zera essa projeção de prejuízo deles no dólar, que atualmente está em pouco mais de 40 milhões de reais, porque 14 pontos, só que o volume comprador é muito alto, certo? Então, por 14 pontos eles vão gerar esses, se não me engano, são 44 milhões de reais, mais exato, em relação de projeção de prejuízo nesse atual contrato. Se a gente dá uma olhada aqui no índice futuro, eles também estão com preço médio com loss, né? Eles estão com 53.300 pontos, então quer dizer, eles estão mais ou menos nessa região aqui, e a gente está com uma cotação de 50 a 140, finalizado hoje, quer dizer, 3.160 pontos de projeção de loss, isso dá quase 80 milhões de reais pelo volume de contratos que eles estão compradores aí para essa série, que chega mais ou menos a 25 mil contratos, né? Então vamos ficar atento em relação a essa movimentação, porque também, caso a gente tenha a movimentação do dólar bem mais intensa, eles consigam recuperar no dólar, que o volume do dólar e a alavancagem é muito maior, pode ser que não seja suficiente aí para poder
parar esse volume vendedor aqui para a cotação do Ibovespa e eles não consigam atingir aí esse volume, esse saldo positivo no Ibovespa se eles compensarem essa movimentação no dólar. Bom, a gente consegue perceber aqui que a cotação está caindo e a gente percebe também que também o fluxo de uma menor intensidade também está caindo para o Ibovespa futuro. Vamos voltar lá nos nossos ativos? Vamos falar inclusive rapidamente para a gente não deixar o nosso vídeo extenso. Seguinte, os ativos que eles atuaram na ponta compradora hoje, 87 milhões de reais. Na ponta vendedora hoje, 166 milhões de reais. Os ativos que eles venderam então tiveram uma desvalorização um pouco maior do que os ativos que eles compraram, além do volume vendedor também ser maior. Então isso daqui, eles oferiram uma projeção de lucro de pouco mais de 1 milhão de reais no mercado à vista. Já comentando sobre a projeção de lucros e tal, que a gente estava comentando do Ibovespa futuro e do dólar futuro, quer dizer, Ibovespa futuro cerca de 80 milhões e no dólar futuro cerca de 44 milhões. Então quer dizer, 125 milhões de reais, 124 milhões de reais de projeção de prejuízo nesses contratos atuais. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, no mercado à vista esse mês, até o pregão de hoje, sabe quanto que está sendo a projeção de lucro deles no nosso mercado? 254 milhões de reais. Então, ou seja, o que eles estão perdendo nos contratos futuros para essas duas séries, sendo que no dólar eles estão com 14 pontos, e 14 pontos no dólar era uma movimentação bem rápida de se acontecer, né? No mercado à vista eles estão com 254 milhões de reais de projeção de lucro somente esse mês. Se a gente bater um pelo outro, a gente vai ter aí mais ou menos 130 milhões de reais no nosso mercado que estão oferecendo de lucro como projeção as corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Bom, vamos falar agora das opções rapidamente. No caso de Petrobras, tiveram uma projeção de prejuízo hoje de quase 100 mil reais, né? No caso de Vale, uma projeção de lucro hoje de um pouco mais de 130 mil reais. No caso de Petrobras, pessoal, o que eles fizeram? Projeção de quê? De alta, certo? Porque compraram 800 mil de calls, mas compraram 300 mil de puts. Quando a gente compra 300 mil de puts é o que? Projeção de queda. Só que isso não afastou essa movimentação compradora que a gente teve aqui na Petrobras. Se a gente for olhar aqui, a gente teve como Petro 4 a ação preferencial carro-chefe de compra, só que eles também venderam a ação ordinária um pouco menos em relação à ação preferencial e também tiveram esse movimento de long e short no mercado à vista. Se a gente for observar friamente os números, no mercado à vista eles tiveram mais compradores. Então, quer dizer, tiveram mais compradores no mercado à vista e também refletiu o movimento no mercado futuro. No caso de Vale, pessoal, eles andaram na ponta vendedora nos dois lados, né? Porque venderam calls e compraram puts. Então, se a gente pegar isso aqui, a gente tem que somar, porque compra de put é perspectiva de queda. Então, dá 1 milhão e 700 mil reais de projeção de queda nas opções de Vale. E no caso de Vale, mais uma vez, figurou aqui no volume vendedor do dia. Inclusive, Vale ontem tinha sido o carro-chefe de venda no nosso mercado por parte deles, e o ativo caiu um pouco mais de 1%, né? E eles venderam praticamente um pouco mais de 30 milhões de reais. Hoje o ativo inclusive caiu mais forte, né? Quase 4%. Eles venderam aí também as ações da Vale, que a gente já tem comentado aí por diversas vezes como é que está o comportamento deles, vendedor, nas ações da Vale. Vamos falar rapidamente agora do nosso quadro das opções. Bom, das opções de Petro que eles atuaram na ponta compradora, variação média das 20 opções negativa, perderam dinheiro. Das opções que eles atuaram na ponta vendedora, também negativo, então eles ganharam dinheiro. No caso de Vale, as opções que eles compraram tiveram uma variação média negativa de 2,80, então eles perderam. E para as opções de Vale que eles venderam, tiveram uma desvalorização média de 10%, 10,21, deu um ganho um pouco mais maior do que 170 mil reais, foi o que a gente viu aí no na nossa tela principal. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.